Olá! Quando nós projetamos os nossos sistemas de controle, é muito importante conhecermos, né, o nosso tempo de subida, o tempo de estabilização, o overshooting, né, o nosso pico máximo, conhecer um pouquinho, né, a nossa função, nossa resposta. E muitas vezes só graficamente a gente olha, mas falta um pouquinho de informação, né? Os números são bastante importantes para nós como engenheiros que estamos projetando um sistema de controle. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso de uma maneira super simples e super rápida, tá joia? Eu separei essa aula em duas aulas, tá joia? A primeira aula nós vamos entrar com a nossa função de transferência. E através da resposta da nossa função de transferência, nós vamos analisar e conhecer o overshooting, o undershooting, né? Depois do nosso overshooting, quanto que vai baixar daquele valor de 1 que a gente tanto espera, o tempo de estabilização, o tempo de subida e tudo mais, tá joia? A nossa segunda aula, em vez de a gente entrar com uma função de transferência, nós vamos ler um dado de um CLP, né, de um arquivo Excel, tá joia? De um SDCD, e analisar então uma curva de resposta real de um processo, tá joia? Então vamos dar uma olhada aqui com a gente. Pessoal, aqui, processo bem simples, vem bem na linha de tudo que vocês já aprenderam até agora, tá joia? Então preparei com vocês, com carinho aqui, este caso, lembrando que esse nosso notebook pode ser baixado aqui nos recursos desse vídeo, tá joia? E aí o que eu fiz? Vamos lá com calminha aqui. Primeiro, criei um sistema, né? Um sistema aqui desse caso, um sistema de segunda ordem, né? Bem simplesinho para a gente entender, onde a gente tem um tal o zeta e o k, perfeito? Do nosso processo, e aí eu analisei, então fiz essa resposta desse meu sistema e eu tenho esse gráfico de resposta, todos aqui já sabem fazer, né? Usando o Matplotlib. Interessante que apareceu aqui uns asteriscozinhos aqui, são os picos que a gente obteve nesse nosso gráfico. Joia? Então o que eu fiz aqui para obter? Bem simples, pessoal. A partir da nossa resposta, vocês já usam bastante, o control.stepResponse, ele me informou dois vetores, né, dois arrays de tempo, não de tempo, um do valor de y, né, da nossa variável aqui, né, resposta do nosso processo. Eu usei, né, o nosso famoso FindPeaks, ok? Que ele está nessa bibliotequinha aqui, ó, Spice Signal, tá? Do SciPy, né? SciPy, que é uma biblioteca sensacional do Python, bem legal para vocês trabalharem também. E eu usei esse comandinho super básico, pessoal. Eu falei, ó, encontre os picos deste meu vetor y, tá joia? E aí eu plotei, além da minha resposta ty, eu também plotei os picos, só que agora um xizinho, né? Legal que esses valores agora eles só são plotados y somente nos picos, tá joia? Legal. Além disso, pessoal, eu criei esse def, muito legal. Esse def, o que ele faz? Ele analisa a resposta obtida, então, na nossa função, né? E vai analisar automaticamente para nós todos esses parâmetros. O tempo de subida, o tempo de estabilização, então aqui está a resposta, ó. Tempo de subida, tempo de estabilização, o valor da variável no máximo, depois na estabilização mínimo, o overshooting, o undershooting, o pico e o tempo no qual aconteceu esse pico, né? Onde a gente tem normalmente aí do overshooting, tá joia? Então aqui, ó, esse tempo aqui, então o tempo de subida, lembrando, o tempo de subida é até que a gente cruze a primeira vez a reta 1 aqui, né? O ponto de 1. O overshooting está aqui, o undershooting, esse valorzinho aqui embaixo, tá joia? E aí nós temos a estabilização no nosso processo. Então, é básico, pessoal, vocês vão precisar entrar com a função de transferência e rodar a macro, tá joia? Então, vamos fazer ela aqui, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse fator zeta aqui, exemplo, para 0,8, e vou rodar minha macro inteira, tá joia? Então, agora eu estou colocando o fator de amortecimento 0,8, vai estar mais amortecida, né? Ele ainda é subamortecido, tá joia? E ainda tem uma subidinha ali e nós vamos ver a nossa resposta. Ó, percebam, ó, que existe um pico super pequeno, somente um pico, ok? E aí a minha resposta vai me dar exatamente isso, ó lá. Um overshooting super baixo,
nesse caso de 1,44%, o undershooting 0, né? A gente teve o mínimo lá, o settling mínimo 1, quer dizer, ele encostou por cima no 1, não teve undershooting nessa parte, tá joia? O pico que a gente tem, o rise time, o settling time, tá joia? E o nosso pico que a gente tem. Perfeito? Lembrando que o settling time é a resposta ali depois do pico ali para frente, tá joia? Vamos pegar aqui, pessoal, vamos novamente aqui, exemplo, colocar aqui um zeta exemplo aqui, vamos pôr bem menor aqui, 0,2, joia? Executo novamente tudo de novo, legal? Vai rodar o nosso caso novamente, executando, joia lá. Vocês viram que agora a gente já tem uma oscilação bem maior, né? Tá joia? Olha os picos aqui, então ó, esses dados, esses picos são bem legais para quem estudou controle, sabe a teoria, sabe a importância desse decaimento aqui, né? Essa taxa de decaimento aqui, que são a união desses picos, tá joia? E aí nós temos a nossa análise aqui de novo, ó. Percebemos o overshooting de 52,57%, ó lá, chegando aqui, ó, 1,5, esse mesmo valor aqui bonitinho. Tá joia? O undershooting tá aqui embaixo, aqui, ó. Legal? Ok? E aí a gente tem o nosso valor do undershooting, do pico e de tudo mais. Essa é a nossa análise bem simples. É só entrar com a tua função de transferência, rodar o caso. Temos todos os valores necessários para a gente analisar. Legal? Vamos que vamos.